Fraude no Ministério da Educação chega na ex-nora de Lula. Quem traz as informações é a repórter Berenice Leite. Carla Ariane Trindade é apontada pela Polícia Federal como lobista de um esquema envolvendo a compra de kits e livros didáticos. O ex-sócio de Lulinha também está na mira da PF. Pois é, mais um escândalo envolvendo o governo do presidente Lula, desta vez o Ministério da Educação, e trata-se de desvios de recurso do FNDE, como você bem destacou. Isso implica diretamente até mesmo na compra de livros. De acordo com a Polícia Federal, o inquérito, as investigações apontam superfaturamento, entre outras irregularidades. E no alvo dessas investigações, alvo inclusive de busca e apreensão, a ex-nora do presidente Lula, que é a Carla Trindade. Além dela, Calil Bittar. Calil Bittar é ex-sócio do Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido também como Lulinha, filho do presidente Lula. Bom, o inquérito aponta corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e formação de organização criminosa. Qual seria a participação da Carla Trindade? Bom, ela teria sido contratada por uma empresa, essa empresa se chama Life Tecnologia Educacional, contratada para defender interesses junto ao governo federal, porque, segundo ela, segundo as investigações da Polícia Federal, ela alegava ter influência dentro do governo Lula. Bom, a investigação indica que, além dessa influência, ela atuaria diretamente no fundo, no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E o esquema investigado envolvia, como eu disse, a contratação da Life, dessa empresa, que ela estaria ali atuando, para prefeituras do interior de São Paulo, a exemplo de Sumaré e Hortolândia, para fornecer tanto kits de robótica, como também livros escolares, como eu disse, com valores superfaturados. Parte desses recursos seriam devolvidos, no caso, para a empresa de fachada, né, numa espécie aí de mesada. Isso também acontecia para o ex-sócio do Lulinha, né, no caso, o Calil Bittar. Já o Calil Bittar, ele figura nesta operação como pivô da investigação, tá? Ele, como eu disse, já foi sócio do Lulinha, filho do presidente Lula, e ele é citado também no processo da Lava Jato. Teria recebido pagamentos mensais de Mariano para operar como lobista junto ao Ministério e estados ligados também ao PT. A Polícia Federal sustenta que a partir de novembro de 2022, Bittar passou a atuar em novos ministérios, incluindo o MEC, né? E no total, essa operação, a gente lembra que mirou aí cerca de 50 mandados de busca e apreensão, 6 prisões preventivas em São Paulo, aqui no Distrito Federal e também no Paraná. A Justiça também determinou a apreensão de passaportes de todos os investigados, incluindo aí a nora do ex-presidente Lula. Lembrando que essa operação foi em conjunto com a Controladoria Geral da União, que já vinha fazendo essas investigações há um bom tempo e alertou que o desvio de verbas da educação atinge principalmente, claro, as escolas públicas, principalmente, Geise, dos municípios menores e mais vulneráveis. Volto com você. E vamos para mais um escândalo de corrupção, hein? Até rimou, mas é porque o governo Lula já é aquela coisa, a gente já sabe que vai dar nisso. Bom, o MEC por si só já é um problema de aparelhamento, tem toda a questão das secretarias de educação, enfim, a gente sabe que o problema da educação no Brasil é bem profundo, quase impossível de ser resolvido tendo em vista a atual política, a atual gestão petista, enfim, aquela coisa toda, mas para além disso, agora a gente está vendo aí corrupção, o que soa no mínimo irônico, tendo em vista que o PT se vende justamente como o partido que vai ajudar na educação, na minoria e aquela coisa toda. Ele também diz, né, que é o partido que gosta do povo, que o amor venceu, né, também falava a mesma coisa em relação aos mais vulneráveis, e a gente está vendo 2 escândalos juntos, né, o escândalo do INSS, com prisão de Stefanuto, que foi do governo Lula até abril, e agora também mais esse escândalo, que a polícia foi fazer uma série de busca e apreensões e etc., e deu de cara com a ex-nora, essa senhora que está aparecendo, casada com o Marcos Cláudio, né, um dos filhos do Lula. E aí fica assim a nossa questão, né, o que o filho do Lula estava fazendo ali? Ou ele continua, né, tendo um relacionamento com essa senhora, ou a operação policial foi vazada e chegou ali no diretor-geral e ele foi para ou tentar intimidar, que é tudo suposição mesmo, tá? Ou para tentar intimidar a Polícia Federal, ou também, né, para tentar avisá-la de alguma coisa, não sabemos, a investigação dirá.
Mas fatos são fatos. Ela vendia, como disse a Berenice aqui no comecinho, né, nosso repórter lá em Brasília, que ela vendia influência, então tráfico de influência. E o MEC, como você disse, né, o FNDE, que ligado ao MEC, fazia esses desvios, né, algo já tão corriqueiro para governos petistas, mas tudo está sendo investigado, mas nós aqui estamos sentindo cheiro de corrupção daquelas, cheiro de desvio de dinheiro que deveria ir para a educação, que já está um horror, né, indo para o bolso dessas pessoas para ostentarem e depois debocharem da nossa cara. Isso é a síntese do governo PT. Serrão, é interessante porque esse caso, ele mais uma vez ligado ao presidente Lula, a gente tem outro caso em outra área, que é do INSS do Frei Chico, também bastante conhecido da audiência aqui, durante todo esse ano de 2025, por conta do escândalo do roubo aos aposentados e pensionistas. Mas o ponto é o seguinte, Serrão, seja na educação, seja no INSS, a família ali, o Lula e o entorno do Lula sempre cheira a corrupção, sempre cheira a roubo, mas o brasileiro não pode afirmar isso veementemente, porque senão o próprio Lula pode processar, colocar, enfim, toda a máquina tirânica contra as pessoas que, de repente, falam até a verdade, hein? Então, para resolver isso, a gente tem que fazer a reproclamação da República. Não tem outro jeito. O Brasil é um país estruturalmente corrupto. Se você não mexer nessa atual estrutura, não adianta, tudo será enxugamento de gelo. Você troca A por B e a roubalheira continua ou até avança, dependendo de quem está no poder no momento. A esquerda é campeã de falcatruagem. O governo Bolsonaro ainda tentou moralizar algumas áreas, mas não mexeu nas fundamentais. Ministério da Educação, isso para um país sério se desenvolver, tinha que ser extinto. Proclamando-se a República ou reproclamando-a, a gente teria, de novo, a federação. Os estados iriam decidir suas políticas educacionais. E o dinheiro que é gerado no estado, fica no estado para ser gerido pelo estado, com o máximo de publicidade, transparência, que a gente não tem nenhuma. O dinheiro da educação e da saúde, ele é usado do jeito que os corruptos querem. E esse é o ponto. E a gente não consegue interferir nisso. E aí fica na discussão vazia, acusando A ou B, quando o problema não é A nem B, o problema é a estrutura. Nessa estrutura, quem entra nesse jogo entra para fazer negociata, entra para se beneficiar do dinheiro público de maneira descarada ou pouco disfarçada. Então, o que a gente tem que mexer é na estrutura. Primeiro passo fundamental seria extinguir esse inútil Ministério da Educação e Cultura, que já perdeu a cultura e que de educação está tendo só educação para as coisas erradas, educação para a propinagem e não para formar o povo brasileiro que a gente precisa ter pensando, estudando, evoluindo, se desenvolvendo e empreendendo.